não se mexer. Tá, deixa eu No parar. final, no final. Estamos ao vivo. Boa tarde. Hoje estamos aqui nessa quinta-feira de agosto com a doutora Cláudia Guedes. Não posso errar, hein? Eu gostaria, viu, doutora, que você se apresentasse aos nossos ouvintes e espectadores do programa Falou e Disse, como médica, né, claro, e falasse da sua visão integrativa da medicina. E por que as pessoas procuram os médicos? Isso é uma constante. Só quando estão doentes, porque o dito popular fala, né? Antes prevenir do que remediar. Mas a população não costuma seguir a risca esse ditado, não, né? Então, eu quero que você se apresente e fale, em resumo, o que você acha da medicina, no caso, como a gente está insinuando, a preventiva, né? Sim. Bom, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, né? E assim, com a Helena. E para falar de um tema que eu acho que é extremamente importante, eu acho, na vida do ser humano, né? Que é como você trilhar o caminho da saúde, como é que você recupera, se houve alguma disfunção, alguma coisa, o que é que a gente tem de ferramenta para retomar o caminho da saúde. Isso é uma coisa muito importante, isso que você falou. Bom, eu fui formada na medicina tradicional, convencional, né? Eu sou nefrologista de formação e, com o passar dos anos, eu fui estudando outras coisas e outras possibilidades foram se abrindo, e hoje eu acredito muito na comunhão entre todas as formas de se tratar. E acredito bastante na medicina que vai tentar fazer a prevenção ou a recuperação, muitas das vezes, né? Mas a prevenção talvez fosse a melhor maneira que a gente tem hoje de recuperar a nossa saúde, nem deixar que a saúde fique abalada, né, por algum motivo. Mas o que é a medicina integrativa? A medicina integrativa, como ela já fala, ela entende que o ser humano ele é feito não só do seu corpo físico, mas também existe um corpo emocional, um corpo mental. Cada vez mais vem se estudando os fenômenos da física quântica aplicada à saúde, os conhecimentos que se tem hoje da eletricidade do corpo, que a gente já sabe que isso existe, tanto que nós temos exames convencionais hoje, já de longa data, como o eletrocardiograma, que vê lá qual a frequência elétrica que está predominando lá no seu coração, o eletroencefalograma, então o cérebro que trabalha com frequência elétrica o tempo todo, emite ondas e nós somos capazes de ver essas ondas e mapear essas ondas. Então, o tratamento elétrico, o componente elétrico do corpo, ele existe. E hoje, a medicina integrativa tenta fazer a integração desse tratamento do corpo físico, do corpo mental e emocional. Então, utiliza de medicinas não convencionais, como a homeopatia, como a medicina, os conceitos da medicina chinesa, muitas coisas hoje que a gente consegue aliar para que a pessoa se recupere, né? Recupere a sua saúde. Um ponto, Helena, que eu acho que é fundamental, né, para a gente falar aqui, porque eu sempre digo o seguinte, não existe em prateleira de farmácia nenhuma algo que seja tão impactante na vida de uma pessoa como uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Saudável, alimentação saudável hoje, existe uma certa individualidade bioquímica, então pode ser saudável uma coisa para mim, para o outro não necessariamente, porque se ele não consegue digerir aquilo, ele não vai ter a mesma resposta do alimento. Aquilo que nós escolhemos 4, 5 vezes por semana, por dia, para se alimentar, isso tem um efeito em todo o seu tubo digestivo. E outro ponto que também não tem em farmácia, algo que juntos, né, os dois componentes juntos, como alimentação e atividade física, tem um impacto real
na vida das pessoas, na forma como nós vamos envelhecer e como nós vamos estar num futuro muito perto. Se você quer falar, complementar alguma coisa. Eu só quero assinalar a Vera Versiani, nos dá uma boa tarde, a Maria Helena Macedo Soares também. Macedo Soares, aí tem um sobrenome bem conhecido, né? Então, doutora Cláudia, eu acho que hoje em dia a gente parece que a medicina é muito especializada, né? Nós estamos agora falando na contramão dessa especialização toda, né? É assim, é um tal de... Você vai aonde? No ortopedista, no ginecologista, no reumatologista, cardiologista, tantoísta, e a gente fica até confuso, né? E parece que o corpo humano está todo dividido, assim, compartimentalizado, né? E você não tem mais a figura do clínico geral, né? Eu acho que o clínico geral era aquele que te auscultava, era aquele que te olhava no teu olho, fazia assim para ver como é que está o olho. Era um negócio assim completamente diferente, né? A noção. E te tirava a temperatura, te tirava o peso, tudo. Era assim. Ele queria dar conta de tudo, ele reunia aquilo tudo. E eu acho que hoje, esse clínico geral, vocês estão substituindo nessa medicina integrativa. Eu estou falando como leiga, mas a minha avaliação é exatamente essa, que ele está substituindo aquele antigo clínico geral que hoje a gente não vai falar, podemos dizer que caiu em desuso, né? Como muita coisa cai em desuso, eu acho que o clínico geral já era, né? Já era nesse sentido, porque ele foi substituído por vocês, que assumem uma medicina que eu gostaria até de intitular, no seu caso, porque eu posso até dizer para o meu público que eu chamei para a primeira entrevista de uma médica, assim, não, já entrevistei outros médicos, mas uma médica que é a minha. Então, é aquela que eu tenho confiança. Então, já estou abrindo para o público que é a minha médica. Ou clínica geral, a minha clínica geral, minha médica clínica geral é ela. E ela se intitulava, eu não sei se ainda mantém, porque essas coisas também mudam, até por pressão do conselho, depois até eu gostaria que você desse uma palhinha sobre isso aí para as pessoas. Ela se intitula de ortomolecular. Então, eu queria hoje, até fiz um texto que as pessoas depois podem olhar, é só ir clicando aí nesse postzinho que fala da entrevista de hoje, que vocês vão chegar ao texto e podem ler o que eu escrevi em resumo, mas que não consegui falar tudo que eu gostaria. Mas aí eu vou explorar muita coisa aqui hoje com a Cláudia Guedes, que eu chamava de Calvano, hoje ela é Guedes, porque houve uma mudança matrimonial aí, não tem nada demais, não é? Então, eu gostaria também de pontuar o que é essa medicina, para você esclarecer para nós o que seria essa medicina ortomolecular. Então, a medicina ortomolecular, assim, ela não existe como especialidade pelo Conselho de Medicina. Então, ela é regulamentada pelo Conselho de Medicina, digamos que seja uma ferramenta terapêutica. Mas o que é a ortomolecular? Como se a gente dissecar lá, né, o que significa ortomolécula, ela vai tentar fazer o equilíbrio orto das moléculas, da parte química do corpo, numa fase anterior só ao tratamento. Quando, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático para a gente entender. Você tem uma gastrite, e aí você vai medicar aquela gastrite naquele momento, pode dar um antiácido, alguma coisa assim. Então, você está remediando o problema. Mas o que é que foi, o que causou esta gastrite? Existe uma causa que eu possa intervir e que eu possa tratar? É nisso aí que a gente vai tentar entender o que está acontecendo com a pessoa. Cada vez mais vem se estudando a questão hoje do tubo digestivo, né? Então, assim, a gente pensava que só o cérebro fizesse o sistema nervoso fizesse essa integração, e ele realmente faz essa integração, mas hoje a gente entende que todas as células do nosso corpo estão integradas. Nós temos trilhões de células.
todas elas integradas. É como se, por exemplo, você tem você está deprimido, está triste, todo o seu organismo entende a linguagem da tristeza dentro de você, a química que está correndo dentro de você. E isso pode afetar os seus órgãos à distância. Nada está separado dentro do nosso corpo. É uma coisa, é como se fosse uma orquestra. É como se fosse uma corrente, né? Onde você tem os elos que estão ligando, cada um fazendo a sua função dentro do corpo. Eu gosto das metáforas, das associações, porque, por exemplo, o nosso corpo ele trabalha como se fosse uma grande empresa. Sabe, na época que o Henry Ford descobriu que se ele colocasse vários segmentos fazendo as partes operacionais, ele conseguia fazer um carro no final da linha de montagem com maior eficiência, mais rápido, gastando menos. O nosso corpo ele é assim, todo integrado. Então, você tem o fígado com as célulazinhas lá que se especializaram naquela função de desintoxicação do corpo. Quantas coisas passam pelo nosso fígado. O intestino, o estômago, todo o seu tubo digestivo tem as suas funções, mas é uma orquestra, está tudo ali junto, trabalhando junto. E como os estudos hoje cada vez mais avançados sobre o tubo digestivo e como ele influencia vários aspectos do nosso corpo, gente, vai desde a pele. Eu tenho vários pacientes com dermatites, psoríase, que existe um fundo lá no intestino. À medida que você vai tratando, recuperando a saúde do intestino, a pessoa simplesmente limpa. Então, a pele pode ser um reflexo que está acontecendo lá no seu tubo digestivo. Você pode ter alterações emocionais por várias coisas, não é só por problemas que você esteja enfrentando. Então, é uma coisa muito, muito interessante. A ortomolecular vai tentar fazer esse equilíbrio, o equilíbrio a nível molecular. Hoje se estuda o equilíbrio mais profundo, não só na química do corpo, mas o que gera a produção da química do corpo. É mais ou menos isso. Então, vamos pegar o exemplo aqui que estava falando da depressão, né? Então, a depressão, por exemplo, pode ter uma via química da serotonina, uma deficiência da serotonina, alterações no campo da dopamina, alterações no campo dos canabidióis, que a gente produz, existe um eixo do canabidiol, por exemplo, você pode ter deficiência nisso aí. Então, será que é só dar um remédio para a depressão? Ou será que eu vou ter que ver como está meu tubo digestivo? O que eu posso fazer para melhorar a produção, a minha própria produção, de toda essa química que envolve eu estar mais, como eu vou dizer assim, eu ter mais condições de enfrentamento das situações do dia a dia que todos nós que estamos encarnados agora, a gente está vivendo. Então, nós experimentamos a pandemia, experimentamos várias situações estressantes na vida, mas temos uma capacidade de enfrentamento disso. Como é essa capacidade? Olha, não está só na mente, não está só no cérebro. Por incrível que pareça, pode estar também passando pelo seu tubo digestivo, pelo seu intestino. Então, olha quanta coisa. É esta integração que a gente tenta fazer, né? O que você falou, uma coisa tão interessante, tão importante. Sabe que às vezes eu vou examinar alguém e a pessoa fala assim: nossa, doutora, nem vim preparada, como se tivesse que vir muito arrumado, mas não precisa. Porque às vezes realmente falta o contato, né? O contato daquele exame do médico com o seu paciente. Aquilo ali já existe uma interação entre quem vai fazer alguma coisa terapêutica para o outro e aquela pessoa. Você pode dar o melhor medicamento do mundo. Se não houver uma interação, isso é a minha forma de pensar e eu acredito realmente nesse tipo de medicina. Você já perde aí 50%, 60% do seu potencial de que aquilo dê certo na vida daquela pessoa. Muito importante isso que você falou.
né? Existem ainda alguns bons clínicos, graças a Deus. Graças a Deus. Mas Graças. olha só, depois eu queria voltar aí a essa coisa do tubo do intestino, que até tem uma pergunta específica para fazer sobre isso, que eu ando muito impressionada de tanto ler, porque eu leio muito em relação a esse aspecto de saúde, eu ando lendo muito, até porque escrevi um livro sobre a minha mãe, depois eu falo sobre isso, eu não quero mudar o tema, né? Não vou Sim, sair do foco, que é muito fácil a gente sair do foco, né, Facílio? é verdade. Mas eu queria entrar nessa discussão para falar dos radicais livres, porque essas minhas leituras agora, eu li muito Elion Povo. Aliás, eu tenho aqui 3 livros dele. Espera aí. Esse Elion Povo, que é A Chave da Longevidade, tem outro que é esse Cérebro Desconhecido, tem um terceiro que é A Nutrição Cerebral, e ele fala o tempo inteiro sobre radicais livres. E eu sempre ouvi falar muito. Eu sei que uma questão muito ligada até ao envelhecimento vem dessa questão dos radicais livres. Então, eu gostaria de centrar fogo nos radicais, né? E que ele assim, ele é tido como um vilão, né? Que nos tira do sério. Então, a gente tem que dar importância a ele, tem que saber como nos proteger dele, né? Então, ou deles, porque não é um, né? É um exército, né? Então, e tem os desintoxicantes, né? Tem o que a gente vai fazer para se livrar deles ou para fazer face ao ataque. Mas, em determinado momento, também a gente sabe que o organismo precisa dos radicais livres. E aí isso gera uma confusão no leigo, eu sou leiga, também fico confusa. Então, aí começa a querer entender, aí entendo, daqui a pouco eu não estou entendendo. Aí, se alguém me pergunta, mas como? Porque eu quero passar esse meu conhecimento, né? Porque quando a gente sabe das coisas, a gente quer falar para todo mundo. Aí, mas eu não estou entendendo. Aí eu digo, bom, eu também não sou química, porque é um processo todo químico. Nosso organismo é químico por excelência, né? Então, quando você frisa isso, Cláudio, eu acho importantíssimo, imprescindível. Mas agora eu quero ouvir você falar dos radicais livres e quando é que eles se tornam nossos amiguinhos. Bom, olha só. Então, assim, a gente vai voltar nessa questão de essa máquina que a gente tem hoje, né, para viver, é uma máquina perfeita, eu diria assim. Os radicais livres, eles são moléculas importantes para a nossa vida. Por quê? É uma forma que até o nosso sistema imunológico tem para combater alguns vírus, bactérias. Então, os radicais livres, eles são chamados de oxidantes, porque eles vão causar, só para vocês se familiarizarem com o termo, porque vocês vão ouvir isso. Então, eles causam oxidação. À medida que a gente consome o oxigênio do corpo, tem uma série de reações que vai formar um pequeno percentual de radicais livres, que podem ser utilizados pelo corpo para combater vírus, bactérias, às vezes até para ajudar a retirar células que escaparam na sua produção, células que não são interessantes, que fugiram do controle. Também os radicais livres são utilizados, mas são produzidos ali para aquele fim, liberados ali para aquele fim, e acabou-se. Então, nós temos um sistema organizado, que a gente chama isso de antioxidação, ou seja, a anti vai combater a oxidação em excesso. Não pode ter excesso, ela é suficiente para aquilo ali. Esses sistemas antioxidantes, né, tem vários nomes, um que todo mundo hoje já conhece, porque se fala muito, que é a glutationa, catalase, superoxidismutação, os nomes assim, Eu mas sei. nós produzimos isso no nosso corpo, que é aquela turma que chega lá e fala assim, deixa disso, calma, agora está na hora de neutralizar a reação.
para que aquela reação não saia do controle e vá oxidar as nossas próprias células. Então, o que acontece dependendo da sua escolha, depende do que você está fazendo com você, do ambiente em que você vive. Nós já sabemos hoje, por exemplo, que, infelizmente, a gente está hoje sujeito a uma série de situações que aumentam a oxidação nossa, formação de radicais livres no nosso corpo. Sejam os agrotóxicos, contaminação com metais tóxicos, qualquer infecção que toda hora você está com infecção, você vai aumentar a produção de radicais livres, inflamações em geral, tubo digestivo inflamado é uma causa de oxidação, aumenta os radicais livres, porque a base da inflamação para conter qualquer coisa no corpo é através, você tem uma produção de radicais livres, você tem oxidação. Isso só não pode sair do controle. Olha, até as situações estressoras, se você vive num estresse crônico que você não consegue gerenciar e cuidar, você vai produzir mais radicais livres. Chega um ponto que o nosso sistema de antioxidação acaba não dando conta do recado, porque está over, está demais, entendeu? A pessoa precisa mudar algumas coisas que estão na vida dela, entende? Tentar entender o que é que está gerando tanto radical livre, tanta oxidação. A gente tem alguns marcadores no sangue que eu sei se a pessoa está mais inflamada ou menos inflamada, que é um marcador de inflamação. A gente chama isso inflamação crônica, e que você não sabe porque ele não dá febre, você não tem sintoma de uma infecção. Uma infecção, você está inflamando o corpo, mas aí você sabe, não, estou com frio, dor de garganta, tarará. Mas se não é isso, você está estressado mesmo, produzindo muito cortisol, liberando muita coisa na corrente sanguínea, ou você não se alimenta bem, tem várias alterações no seu intestino, você está inflamando o seu corpo, mas você às vezes não sabe que está inflamado. Olha, a obesidade, por exemplo, você está muito acima do seu peso, gera inflamação e oxidação. E aí chega um ponto que, às vezes, só o que você está produzindo ali não dá conta daquilo tudo. E aí nós temos alguns antioxidantes que a gente tira da natureza. A natureza que está aí para ajudar da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem, olha, os antioxidantes que estão externos a gente, que a gente pode fazer uso para nos ajudar: vitamina C, vitamina E, alho, coentro, todos esses temperos, isso aí a gente pode falar um pouco mais. Então, assim, tem várias formas da gente ajudar, tá? É mais ou menos isso. Então, olha, tem que ficar na nossa cabeça, na nossa ideia, que radical livre é bandido, mas é mocinho também, né? A gente tanto precisa, mas tem que estar aquele mocinho ali no controle, né? Porque senão ele vira bandido. Não é isso? Fica mais fácil, não é a gente fazer essa comparação? Excelente. Não é? Excelente. Agora, então, eu gostaria de chamar a atenção, então, nessa continuidade, para as carências, principais carências de vitaminas, né, e sais minerais, etc., do corpo humano, né? E eu queria saber se a minha compreensão sobre isso, se é certa, ou se é errada, ou se é exagerada, ou se... Então, aqui a gente tem que colocar no ponto, né? No ponto do bolo. Então, é o caso do ácido fólico, né? Eu li que o ácido fólico disse que a carência do ácido fólico no organismo provoca uma série de problemas, né? E que a gente até pode enumerá-los, como depressão, perda de memória, déficit de atenção, diminuição, você falou da serotonina, né? Mas diminuição também da serotonina, e a propensão a derrames. Isso me chama muita atenção, porque minha mãe sofreu um AVC e ficou 1 ano sem se mexer da cama.
assim, num estágio que ela não tinha uma vida coerente, né? Nada funcionava legal. Então, eu tenho uma preocupação, evidentemente, que eu tenho que ter uma preocupação muito grande. O que é essa história? Por que as pessoas têm derrame? Então, diz que essa falta do ácido fólico é primordial, né? Eu queria saber se é isso mesmo, né? E porque também se fala que se deve associar o ácido fólico à vitamina B12, né? E como a gente já viu, você mesmo acabou de dizer que tudo está assim, você encontra uma coisa, mas tem que ver a outra, e cada pessoa é diferente, porque cada química orgânica é diferente, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar fazendo quase que uma equação, né? Como é que é essa equação? Você tem que estudar a química e a matemática até, né, Cláudia? Tem que estudar uma matemática para poder entender essa equação que B com B6 com B12 vai dar uma coisa boa ou não vai, ou vai, e o ácido fólico com a B12 é ótimo, né? Porque aí a explicação que me dão é o seguinte: porque vai suprimir uma tal de homocisteína do organismo, do sangue. E essa homocisteína, pode-se até dizer que quem tem muita homocisteína pode ter um derrame. Então, é como um marcador, né? Você pode ter homocisteína, faz um exame de sangue, você pode ter um derrame, faz um exame de sangue. Se ele tiver com muita homocisteína e alterada, eu não sei quais são os níveis de homocisteína, olha, está correndo risco. E eu queria elucidar isso com você, tá certo? Pode Vamos lá. falar. Excelente. Olha só, como eu estava falando, existem marcadores no sangue de inflamação crônica, de oxidação crônica. Esses marcadores, eles funcionam também como marcadores de risco de doença cardiovascular, que acomete o coração e os vasos sanguíneos, que levam sangue para todo o nosso corpo. Nós dependemos desse suprimento de sangue para viver, para aquela célula estar viva. Então, você tem que ter vasos sanguíneos, o quê? Igual um cano, não pode estar entupido de sujeira, de um monte de coisa ali, que não chega sangue suficiente para nutrir o cérebro, o coração. Aí você pode infartar, pode fazer um AVC, um derrame, né? Mas a questão é assim, então existem esses marcadores. Então, só para vocês saberem que isso a gente pode dosar. Os marcadores são proteína C reativa, ultrassensível, homocisteína, fibrinogênio e a lipoproteína A. São os marcadores principais que a gente tem aqui no Brasil, né, para fazer. A homocisteína, ele é um marcador mais voltado para o cérebro, para risco de AVC realmente, mas é um marcador de risco cardiovascular geral. E nós, para metabolização, para a transformação da homocisteína, nós precisamos dos derivados da vitamina B, do complexo B. 3 especificamente: vitamina B12, vitamina B6 e a vitamina B9, que é o ácido fólico. Ah, o ácido fólico é a vitamina B9, eu não sabia, olha, tá vendo? B12, B6. B6 e B9. B6 também. 6, 9 e 12. Não podemos esquecer. 9 e 12. 6, 9 e 12. A vitamina B6, vocês devem ter visto, que a gente repõe muito, é chamada de piridoxina. Então, quem já repôs piridoxina, fique sabendo que tomou vitamina B6. O ácido fólico é a vitamina B12. Olha, eu estou praticando a ortomolecular desde que eu fiz a minha pós-graduação em 2005. Então, tem 18 anos trabalhando com isso. Nós sempre dosamos vitamina B12, vitamina D no sangue das pessoas há muito tempo. Uma época que a vitamina D, para vocês terem uma ideia, nem era autorizada pelo plano de saúde. As pessoas pagavam para fazer sua vitamina D. Hoje em dia está dentro, né, você pode dosar e saber se você tem deficiência, se você não tem. Eu nunca vi uma epidemia tão grande de gente com deficiência de vitamina B12. De alguns anos para cá.
Muita gente. Por quê? Por quê? Está tudo lá no intestino. Olha que coisa fantástica, olha como tudo na vida, o nosso relacionamento, como a gente se relaciona com os outros, se você pensa no outro, estou falando assim do macrocosmo, ele vai se refletir dentro de nós. Nós somos compostos por trilhões de células e um espetáculo de bactéria em tudo quanto é lugar. Eu diria que o corpo humano é uma comunhão entre bactérias, vírus e as células que compõem o nosso corpo, nossas próprias células, em comunhão. Então, nós temos, só para falar do tubo digestivo, bactérias excelentes, que sem as quais hoje a gente não vai produzir vitamina B12 suficiente, vitaminas do complexo B. Então, elas estão ali vivendo em comunhão. Elas se alimentam um pouco daquilo que nós ingerimos e, dependendo do que nós damos para ela nas escolhas alimentares, você vai propiciar que você tenha uma flora bacteriana excelente ou não. Pode ser que o que predomine ali sejam as bactérias patogênicas, que causam problemas para a gente, porque elas são controladas, aquilo ali fica pequenininho, porque essas bactérias estão ali para deixar comigo, que eu seguro tudo. E elas não só seguram tudo, como produzem uma série de substâncias que nós vamos utilizar, dentre elas a B12. É a maior produtora de vitamina B12. E hoje, o que a população come hoje? Né? Eu não sei, nós estamos aqui conversando, mas o que a maioria das pessoas come hoje é biscoito, é pizza, hambúrguer, cheeseburger. É verdade. Não tem como nutrir, ter uma boa flora bacteriana. Alimentação Big Mac, né? Nossa Senhora, eu acho que o McDonald's vai ter vontade de prender de nos matar. Programa 4, o McDonald's. Então, nós não estamos mais produzindo vitamina B12 suficiente, ácido fólico, vitamina B6, que é dada ali por essa comunhão espetacular entre a nossa flora bacteriana e as nossas células. É um negócio assim, eu acho apaixonante. Tenho estudado um bocado o intestino, porque é apaixonante mesmo. Então, a gente tem uma epidemia de pessoas com deficiência de B12. Aí você vai dosar a homocisteína, está lá nas alturas. Tem que baixar a homocisteína mesmo. E a correção é suplementando. Mesmo. Agora, agora vejam, vou só suplementar ou vou tratar também para voltar a produzir o que eu tenho que produzir? Entendeu? Então, é sempre assim, claro. A questão remediar, mas também tratar. E olha, vocês entenderem uma coisa muito séria em relação à vitamina B12. Ácido fólico importantíssimo, é isso aí mesmo. Mas a B12 tem um adicional, se vocês não sabem, vão saber agora, mas a deficiência de B12 é causa de demência irreversível, que não reverte. E é uma coisa que você tem que só monitorar e, se não tiver suficiente no sangue, tem que suplementar, ponto. Porque existe uma demência causada por deficiência de vitamina B12. Você vê? E muita gente não sabe isso, né? Ô, Cláudia, muita gente não sabe isso, não é mesmo? Olha, então é um conhecimento assim, importantíssimo, né? Muito. Muito. E outra coisa, olha, é dificílimo, você dosa o ácido fólico no sangue das pessoas, só por curiosidade. Sim. Você não pega gente com deficiência de ácido fólico. Eu já vi poucas pessoas que tinham um problema intestinal sério. Então, assim, é um reflexo mesmo deste desequilíbrio entre ali na microbiota, que a gente chama hoje, que é quase que um órgão à parte, composto por essa fauna que existe dentro da gente, esses pequenos animais, mas que estão ali interagindo com a gente, entende? Então, entendo. Claro que entendo. Nossa microbiota é importantíssimo, tá? Olha só, Cláudia, a Vera Versiani diz que está uma excelente entrevista, muito elucidativa e esclarecedora, está nos agradecendo. A mim, principalmente a doutora Cláudia
Guedes, né, que está aqui Mas, nos Helena, dando... você escolheu os temas muito bem, tá? Pois Muito é, importantes. pois é. Agora, eu fiquei impressionado uma época, porque eu lia livro dizendo assim, que o intestino, ou o sistema gastrointestinal, é o segundo mais importante depois do cérebro. Eu digo, poxa, será que a gente até pensa com a barriga, com o estômago, né? Então, porque sempre demos uma primazia ao cérebro, né? O cérebro, para a gente, é qualquer coisa de extraordinário. Agora, de repente, esse gastrointestinal, e aí eu me perguntava assim, será que isso é modismo ou é verdade mesmo? Agora, pelo que você está dizendo, e agora eu estou cruzando as informações, né? E eu vejo que isso procede inteiramente. Eu tenho um livro aqui que eu até queria que as pessoas... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Da Lynn Margulis, o título é O que é Vida? E é um livro super interessante, porque ele é centrado em valorizar as bactérias. E eu acho isso ótimo, porque tem muita mãe com filho pequeno, não sei o quê, que sofre de pânico, assim, de um medo estranho, esquisito, porque tudo ela quer proteger demais a criança. A criança não pode tocar em nada, tudo parece que vai adoecer aquele filho, que vai matar aquela criança, aquela coisa, sabe? Eu acho assim um medo patológico mesmo. Então, a gente precisa exatamente ouvir você falar isso, porque no nosso interior nós temos trilhões de bactérias, não é mesmo? E principalmente no intestino. Então, eu queria te perguntar, queria que você confirmasse isso. Esse processo gastrointestinal é quase o segundo mais importante do nosso sistema todo? Olha, ele é considerado o segundo cérebro. Uhum. Por que isso também? Porque a comunhão com essas bactérias ali, só para vocês saberem, em relação, por exemplo, ao humor, a felicidade, a sensação de bem-estar e tal. Por exemplo, você tem um bom nível de serotonina, pasmem vocês, mas essas células ali produzem tanto um bloquinho de proteína que é como se fosse o ingrediente de um bolo que você bate, né? Então, existe um aminoácido chamado triptofano que a gente não produz, a gente tem que comer coisas que tenham triptofano. E a gente tem que digerir isso. Essas bactériazinhas ali em comunhão no nosso intestino e tal, eles vão produzir como se fosse um metabólito desse triptofano, chama 5-hidroxitriptofano, e que vai, junto com a vitamina B6, vai formar, por exemplo, serotonina, que é o hormônio da paz, da felicidade, da tranquilidade, e a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você está encrencado com insônia, ansiedade, depressão, não tem um tubo digestivo saudável, saiba que vai precisar rever tudo isso aí, para que você retome o seu processo químico natural. Por isso que ele também é considerado segundo cérebro, ele produz muita coisa ali dentro. Agora, tem que estar bem. Entendi. Então, não é exagero. A gente tem que botar agora isso na cabeça, que o cérebro nosso está aqui. E outra coisa, gente... É do pai, do filho, né? Só que a gente abaixa um pouquinho. Do pai, do filho. Né? Muito bem. Então, a gente já guardou essa coisa. Ó. 2 aspectos importantíssimos, porque também a cabeça a gente não dá muita atenção, né? Memória, não sei o que, a gente passa assim, direto e reto, e não toma conta, não fica muito preocupado, e deveria, né? Eu acho que até para ter uma vida, né? Uma vida tranquila, não é? Sim, no apagar das luzes, a gente tem que começar a tomar conta dessa coisa de cérebro, não é? Então, eu queria que você dissesse também uma seguinte questão.
a gente tem que então, dar importância aos radicais livres, mas saber que eles estão ali também para nos salvar em alguns momentos. Então, tudo na vida não é absoluto, não é isso? Não é absoluto. Tem o prós e o contra, né? Então, a gente tem que saber fazer essa dosagem. E tudo é sistema também, o nosso organismo todo é um sistema, né? Então, essa ideia de sistema é que às vezes, a gente não consegue perceber muito bem, né? Então, você quer cuidar de uma coisa e não cuida da outra, né? Você não vê que isso tudo é um todo, não é mesmo? Exatamente. Mas já que você falou na melatonina, eu queria que você nos dissesse, porque a medicina ortomolecular também é baseada num outro tripé, que são exatamente esses hormônios. E a melatonina faz funcionar a glândula pineal, então também é hormonal. Então, há muita polêmica e as pessoas, há muita dúvida sobre o que é esse tratamento hormonal. A gente acha que o hormônio é só os hormônios sexuais, mas a gente tem muitos outros, né? Eu queria que você nos ajustasse com essa questão, essas capacidades hormonais e como a gente pode realmente estar afinando esse ponto assim tão importante. Olha só, essa é uma pergunta bem ampla, porque assim, quando a gente fala em hormônio, hormônios são pequenas moléculas sinalizadoras e que elas são produzidas, elas vão em determinadas células para gerar um efeito. No nosso, digamos assim, acompanhando aqui, sabe, o eixo da coluna vertebral, para dentro do nosso corpo, a gente tem as glândulas principais. Então, a gente tem uma glândula aqui em cima, chama pineal, dentro do cérebro. Produz várias coisas. Olha, a pineal é talvez um capítulo à parte que depois a gente possa falar sobre ela, porque é muito interessante. Mas a pineal produz, por exemplo, um hormônio que chama melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, essa é uma química que vai ajudar a regular o nosso ciclo circadiano, que a gente segue, o Sol e a Lua. Esse ciclo está... A gente faz parte desse planeta. Estamos mais ou menos conectados. Então, existe um hormônio da noite, que é a melatonina. E existe um hormônio do dia, que é o cortisol. Você precisa ter um cortisol no nível ideal para você ter força e energia para seguir as ações do seu dia. Mas ele tem que cair, porque é à noite que vai predominar a melatonina, e você vai dormir, metabolizar tudo, descansar, né? Produzir várias coisas num sono profundo. Então, quando a gente fala em reposição de hormônio, tem vários hormônios. Aí vamos descendo, aí tem a outra glândula, que é a hipófise, vai produzir uma série de coisas que coordenam as atividades da mente e dá sinais para as outras glândulas que estão lá para baixo para também produzirem hormônios. Tem o hormônio da tireoide, fica aqui no pescoço, fundamental para o metabolismo do corpo. Então, tem muitos hormônios. Então, os hormônios das glândulas suprarrenais são as glândulas do estresse. Então, por exemplo, se você está estressado, vocês sabem assim que o estresse ele existe. Tudo na vida é equilíbrio, isso que você estava falando. Radical livre tem a ação, mas tem que estar em equilíbrio. Não pode estar em desequilíbrio. Os hormônios da glândula suprarrenal também. Então, se você vivencia cronicamente um estresse que você não consegue gerenciar, dar conta daquilo, isso vai gerar um problema no futuro. Gera mesmo, né? Então, a gente já sabe que o estresse, hoje, é um marcador e tanto de inflamação, de risco cardiovascular, de depressão, de câncer. Você pode alterar o seu sistema imunológico a ponto de como é que eu vou te dizer? Reduzir a eficácia do sistema imunológico de tão estressado que você está.
e a gente já sabe que tem trabalhos até mostrando que se você é muito estressado, você contrai mais virose, você fica doente mais vezes, por causa desse efeito do estresse sobre o seu sistema imunológico. Existem as pausas hormonais maiores, que é quando você entra na menopausa, a mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa. Então, assim, a reposição dos hormônios vai depender do que você encontra, entende? De como você está, em que situação você está. Mas, às vezes, você precisa repor. Né? Se você, por exemplo, tiver deficiência da glândula tireoide, você vai precisar repor. Tem que ver como anda a sua glândula suprarrenal, esses hormônios, e tentar, da melhor maneira possível, retomar o equilíbrio. Isso é muito importante. Agora, é muito controvertido essa questão de você suprir na menopausa e fazer uma reposição hormonal. Há quem diga que isso pode gerar câncer, não sei o quê. Eu queria só que você desse uma palhinha sobre esse aspecto. É um tema muito controverso. Então, se pegar pegar uns médicos assim em geral, né? Não só médicos integrativos, médicos convencionais. Alguns são a favor da reposição, outros não. Só para vocês saberem o seguinte, as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares, em seguida são os cânceres. Então, por exemplo, o maior medo da reposição hormonal, por exemplo, na menopausa, é em relação ao câncer de mama. Mas o câncer da mama, para vocês só terem uma ideia do que realmente é importante a gente acompanhar a saúde, ele vem aumentando no mundo inteiro. E a maior parte das pessoas nem fazem reposição hormonal, que hoje é uma minoria que faz reposição hormonal. Mas você não pode ter lesão nenhuma, você precisa ser bem estudada, mas não é não é bem o hormônio em si, é o que a gente vem fazendo ao longo de muito tempo. Intoxicação por metais tóxicos, tudo aquilo que a gente come, que a gente tem lá e que vai acumulando no nosso corpo. Eu acredito bastante nisso, eu acredito muito nos processos de destoxificação do corpo, que é a desintoxicação. Agora, doutora Cláudia, não se fala mais, pelo menos eu não ouço falar muito, em fazer esse exame mineralógico. Ele tá em desuso? O que houve que eu já ouvi muito mais do que hoje? Eu não estou ouvindo com muita frequência. Eu queria saber por quê. E se é tão necessário, se é tão importante assim. Olha, às vezes eu peço para algumas pessoas um mineralograma do cabelo, porque esses metais tóxicos, a gente, por exemplo, eu sempre doso no sangue de todo mundo, principalmente alumínio, mercúrio e chumbo. Mercúrio, para vocês terem uma ideia, você pode se contaminar por várias fontes, né, de contaminação. Alumínio e chumbo. Só que o que acontece? A gente dosa no sangue, mas nem sempre o sangue reflete o que está acontecendo, porque pode vir normal, esses metais eles ficam lá nos órgãos, eles ficam lá, atacam muito o sistema nervoso. Então, por exemplo, eu gosto, para algumas doenças degenerativas, a gente tentar descobrir se nós podemos desintoxicar, principalmente, por exemplo, a doença do Parkinson, entende? Então, você não pega, mas eu já vi gente, por exemplo, com alumínio alto. Então, você vai tentar fazer uma detoxificação daquele alumínio. Mas vai desde a consciência de que, sempre que possível, evite alimentos com agrotóxicos, compre nas feiras orgânicas. Eu acho que esse é um processo, eu levo muita fé que um dia a gente possa entender e retomar o processo mais natural de criação de plantas e animais, entendeu? De uma maneira mais ecologicamente correta, porque isso vai nos beneficiar. Então, o mineralograma do cabelo você consegue ver, porque é um depósito. Você consegue ter uma ideia um pouco melhor que a do sangue. O problema é que não é um exame, Helena, que muitas vezes você precisa pagar por ele porque não é coberto ainda nos planos de saúde. Não é caríssimo. É muito caro? Não, não.
Acredito que hoje deva ser uns R$ 400, por aí. A 500, depende do laboratório onde é feito. Sei. Tem laboratórios... Agora, entendi. Agora, a Vera Vercelli quer saber que alimentos contém o triptofano. Olha, são alimentos bem simples. Se você come banana, você já eu está adoro. botando triptofano. A abóbora tem triptofano, principalmente a semente da abóbora. E a semente da abóbora, se vocês, como tudo, nada se perde, tudo se transforma, você pega a semente e bota no forno, porque é também um vermífugo natural, tá? É bom comer semente de abóbora. Grão de bico, excelente alimento. Olha, se eu puder dizer para vocês hoje que alguns legumes que têm um teor maior de proteína e são considerados anti-inflamatórios para o corpo e ajudam bastante, seria o grão de bico, a lentilha, ervilha e a quinoa. Então, aí o grão de bico é fonte de triptofano. Tem outras coisas, carne, leite, peixe, também você pode buscar isso. Mas comer uma banana, comer uma semente de abóbora, um grão de bico, já tá. Olha, essa dica é imprescindível, olha, exatamente, grão de bico. Engraçado que há muito tempo que eu estou querendo comprar grão de bico, eu digo, tem que me lembrar que tem um grão de bico. Nunca me lembro, agora não vou esquecer. Não vou esquecer. Mas o Guilherme de Borper de dar os parabéns para a doutora Cláudia por seu enorme conhecimento e é uma grande didática para explicar os pontos apresentados. E a Angele Lopes diz que isso não é uma entrevista, e sim uma aula preciosíssima, didática, com uma clareza infinita. Obrigada, doutora Cláudia. Ela está nos agradecendo a doutora Cláudia está dando parabéns. E o Carlos Souza está dando boa noite também, dizendo que é muito interessante. Mas, olha, a gente já está indo para os finalmente, porque é 1 hora só de programa, e essa hora passa tão rapidinho, né? Olha, eu tive que ver quantas horas, porque eu não estava acreditando que já... Né? Mas, olha só, mas eu não posso deixar só de pontuar uma questão ainda, voltando rapidinho nos radicais, porque como os radicais livres, quando a gente respira, então, quando você corre, ou quando faz exercício, a respiração é muito mais intensa, né? E, consequentemente, a criação de radicais livres também pode ser maior. E aí dizem o seguinte, que é para se evitar exercícios muito pesados, mas não há um desaconselhamento à falta de exercício. Mas como colocar isso de uma forma que fique bem claro que não se está falando contra o exercício físico, mas do exagero com o exercício físico? Eu deixo a seu encargo. Ô, Cláudia. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, assim, eu vou só fazer um comentário rápido. O Guilherme de Borrepé é o meu marido. Então, ele já assim, o comentário dele já fica um pouco, mas por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque realmente a gente tenta fazer uma culinária boa dentro da nossa própria casa. E, assim, para quem não gosta muito de grão de bico, ele cozinha muito bem. Só para dar uma dica aqui para vocês, porque eu acho que é importante a gente acrescentar essas coisas. O grão de bico, se você realmente cozinhar ele, guardar, você pode colocar, por exemplo, até num refogado do frango, de alguma coisa, e aí ele entra fazendo parte ali da sua comida, você nem vai perceber. Eu estou falando isso porque existe uma certa resistência para o grão de bico. Não é uma coisa que a gente está acostumado. Por isso que eu esqueço. Vai, entendeu? Vai, flui bem, flui bem. Mas olha só, vamos lá. O exercício físico, junto com a alimentação, vamos botar aí que 80% da nossa saúde, então o exercício é muito importante. E é importante, assim, se você estiver num bom lugar, e você fizer, por exemplo, o exercício que vai trabalhar a parte cardiovascular, respiratória, que é o exercício aeróbico, que é na esteira ou na bicicleta,
num bom lugar, ele vai monitorar sua frequência cardíaca e vai trabalhar, porque você precisa ter um pouquinho de estímulo estressor para o coração. Então, você vai fazer alguns minutos, né, daquele exercício um pouquinho mais intenso, aí você descansa. Esse treinamento intervalado, que a gente chama de alta frequência, é um treinamento excelente, tanto cardiovascular quanto para aumentar o seu metabolismo, a sua queima de gordura. Então, vai ajudar no emagrecimento. Mas isto não é excesso, porque tem que calcular com a sua idade, qual é a frequência cardíaca alvo, né? Que você tem que chegar lá para você estar trabalhando na zona de recuperação e de estímulo cardiovascular. E há o exercício resistido, que é você trabalhar a sua musculatura, isso é muito importante. Músculo e osso, você precisa ter o exercício que tenha algum impactozinho, que você estimula músculo e osso, junto com uma alimentação que você possa sempre manter a sua musculatura em dia, sua massa magra em dia. Isso é muito importante. Ter músculo nos membros inferiores, né, nas pernas e coxas, porque é a sua sustentação à medida que você vai envelhecendo e você ser independente no seu envelhecimento. Isso é muito sério e muito importante. Então, é preciso fazer. Um bom professor vai aumentando a sua carga devagar, depende de como você está, né? Mas, enfim, isso não é excesso. O que gera muito radical livre, vocês já viram que, às vezes, os atletas eles têm eles podem aumentar a produção de radical livre porque é excesso de atividade, mas são os atletas que vão disputar, esses atletas de elite mesmo, né? A gente, assim, numa academia, um pilates, fazendo esse treinamento intervalado ou não, e você monitorando, você dificilmente vai estar excedendo. Agora, uma vitamina C a gente pode tomar, e vou falar uma coisa aqui para vocês. A vitamina C, eu não sou muito a favor da vitamina C efervescente, falando aqui, porque às vezes vai sair alguém aqui, vou lá comprar uma vitamina C. Essas coisas efervescentes com gosto de laranja, isso aí geralmente vocês vão ver lá, leiam que está escrito, o veículo ao qual é feito sempre tem um corante amarelo que é péssimo para a saúde, então evitem isso. Então, se vai consumir vitamina C, comprimidos claros, tá? Outra coisa importante, a vitamina E, ele é um excelente antioxidante. Só que a gente não toma vitamina E sozinha. Isso por quê? Vou falar isso porque, para mim, isso não é legal. Então, já estou avisando, tem muita gente lá, vou comprar vitamina E e tomo só vitamina E. A vitamina E, quando ela entra no corpo, ela vai se ligar ao radical livre para neutralizar ele, porque é isso que os antioxidantes fazem. Se ligam ali para neutralizar e transformar o radical livre numa molécula que não inflama o corpo. Só que se você toma a vitamina E pura, quando ela ganha o radical livre, ela se torna um radical livre. E aí ela só é retransformada com a vitamina C. Então, quem toma vitamina E deve tomar uma vitamina C. Tá bom? Tá ótimo. Olha, grandes dicas. E a gente podia até criar uma... Vou pensar depois como fazer... uma espécie de um chat aqui no canal, e as pessoas, quando quisessem fazer pergunta à doutora Cláudia, a gente depois enviava assim, em bloco as perguntas para ela. Pode ser? Pode. Para ela nos responder? Gente, que ótimo! Olha, assim, a informação, eu acho que ela só tem valor, e essa coisa assim, a gente aprende muito. Todos nós, né, na verdade, porque um dá dica, outro dá dica, e assim, a sabedoria é uma coisa universal, e a sabedoria, você precisa ter o conhecimento, mas você tem que ter o provar aquilo ali. Então, sabedoria, saber, tem a ver com isso. O sabor, você prova, você usa aquilo, aí você tem não mais só o conhecimento, você tem a sabedoria.
Então, quando eu contei para vocês ali daquele grão de bico, que eu tinha dificuldade para comer grão de bico, hoje eu não tenho mais, mas assim, então isso é uma sabedoria, né? Você Claro. juntou um conhecimento com a sua vivência. Então, todos nós, se eu puder dizer alguma coisa aqui hoje, assim, no canal da Helena, porque sou muito grata por você ter me convidado, porque se a gente não passa isso adiante, isso não tem o menor valor, porque o valor tem à medida que a gente vai transformando. Todos nós, hoje em dia, temos a condição de ajudar uns aos outros e transformar com aquilo que a gente já aprendeu. Então, te agradeço muito pela oportunidade, né? Não, olha, eu agradeço muito mais, claro, né? Porque tê-la aqui com a gente é um espetáculo. E aí também, quer dizer, e eu sou muito observadora e estou assim sob a sua influência há muitos anos, mas sempre observando, né? Vivenciando, porque essa vivência, para mim, é a coisa mais fundamental, é você extrair esse conhecimento através dessas vivências todas, né? Porque um conhecimento que você não consegue provar que aquele conhecimento ali é ali, ó, pão, queijo, para mim não tem sentido nenhum. O que eu chamo de acadêmico, mas o acadêmico frouxo, aquele acadêmico vazio. O conhecimento acadêmico, ótimo, mas a gente tem que ter a prova dos 9 ali no conhecimento acadêmico. Olha, gente, eu e queria não ficar encastelado, né? Sim. Isso. A gente ainda tem 1 minutinho, Helena. Tem, claro. Olha, logo um pouquinho antes de estourar a pandemia, eu vou contar um exemplo aqui para vocês, porque assim, hoje, para mim, pode o Papa vir aqui e dizer assim, mas não existe trabalho dizendo que se você se alimentar bem, você vai melhorar isso, aquilo. Por que para mim? Porque é a questão da sabedoria, que é o conhecimento em que você pratica e você vê. Porque o objetivo maior qual é? É ajudar a pessoa a melhorar a vida dela. Que esse é o objetivo. Agora, então, assim, para mim, hoje isso é uma coisa muito cristalina, porque eu recebo pessoas desde doenças dermatológicas a doenças emocionais e mentais. Mas vou contar um caso que para mim foi muito interessante. Eu não atendo criança, mas eu atendi, a pedido de uma outra colega médica, 2 gêmeos autistas. E esses gêmeos, né, assim, um tinha 5 aninhos de idade, e eu não ia funcionar como uma pediatra, era para ver, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? E aí eles vieram, né? As crianças encantadoras, mas umzinho um pouquinho mais afetado e tal. E aí, isso foi em janeiro de 2020, final de janeiro. Eu combinei com a mãe, conversei com a mãe e com o pai, com as crianças aqui presentes, e a única coisa que deu para fazer, porque eu pedi uns exames das crianças, e falei assim, olha, até você voltar daqui a 30 dias, a única coisa que você vai fazer é fazer uma alimentação anti-inflamatória para os seus filhos. E a gente vai observar o que vai acontecer com a mente dessas crianças. 1 mês era muito pouco, mas é 1 mês para começar a história. E aí a mãe seguiu fielmente, tá? E falei, agora, você e o pai, né, vão ter que modificar também a alimentação de vocês, porque a sabedoria. Como é que você vai dizer para o seu filho de 5 anos, come isso, mas enquanto isso eu vou comer aquilo ali? Não existe. Então, somos todos nós. E aí foi. E só que estourou a pandemia, eu precisei fechar o consultório, caí no Covid, e, enfim, trabalhando nos outros empregos que eu tinha. E aí fechei, porque ninguém sabia como ia. 3 meses depois, essa mãe mandou um áudio para a gente, falando das crianças, o quanto que aquele autista mais comprometido tinha melhorado, 3 meses de uma mudança alimentar, uma alimentação para desinflamar o tubo digestivo e a conexão que o tubo digestivo tem com a mente e com as emoções. E mandou uma figura, desenho. O desenho da criança antes, eu não tinha visto, porque naquela primeira consulta ela não me mostrou, era só preto e branco, imagens que a gente não consegue muito nem entender.
3 meses depois, a criança desenhou uma casa, um sol, tinha cor, porque ele pintou um sol de amarelo, e ele se desenhou um bonequinho sorrindo. Não usava lápis colorido, porque às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, estou melhor, estou melhorando, né, minha parte mental e emocional, mas aquilo ali é tão concreto como 2 e 2 são 4 para mim, porque é o desenho de uma criança de 5 anos, que nem é Maravilha! sabe. Então, Maravilha isso! Que é isso, exemplo! gente. Muito bacana. Aquilo ali, olha, emocionante para a gente, né? Porque assim, parece que vem aquele reforço assim: olha, acredita, vai, continua, segue o caminho. Olha só, para a gente encerrar, eu até não ia mais fazer essa pergunta porque não tinha tempo, mas agora eu acho que eu vou fazer. Um fato que eu venho observando e tirando as minhas conclusões, né, é a multiplicação desarvorada de farmácias e drogarias pelas cidades daqui, do interior, para todo lado. Parece até uma epidemia, né? Como você analisa o fato? O espírito crítico já até analisou, para mim você já deu a resposta, mas só quero que você corrobore essa resposta. É isso, olha, a gente tem dificuldade para entender o remédio, muitas vezes ele é necessário, porque a gente tem um corpo físico, você está doente, talvez você precise remediar, mas entenda, está remediando. Tem que buscar o que é que causou, para tirar, porque se você não retira, não remove, sabe assim, igual, por exemplo, você tem uma casa e aí você resolve lá no Casa Show comprar o melhor sofá, mais bonito para botar na sua sala. Só que o piso está soltando, a parte elétrica já deu defeito, está em curto dentro da parede, assim somos nós. Não adianta você só botar uma coisa e entender que você precisa, vai ter que fazer uma reforma aí, porque eu preciso entender o que é que está levando. Olha só, gente, pensa, raciocina aqui comigo. Vocês acham que, por exemplo, a gente tem um ácido no estômago, isso aí todo mundo sabe que tem, não sabe? O estômago é ácido. Vocês acham que quem criou o ser humano, aí cada um tem a sua própria crença, colocou aquilo ali à toa? Nada no corpo é à toa. Você precisa daquele ácidozinho que tem ali no estômago para você, por exemplo, digerir a proteína e ter os bloquinhos para você absorver no seu intestino para formar a sua própria proteína muscular, óssea, corpo todo o nosso corpo, todas as células precisam de proteína. Você tem que digerir do alimento lá que você está comendo. Tem que ter um pouquinho do ácido. Aí você tem uma doença lá, uma coisa é você tratar um tempo, bloquear lá o ácidozinho do estômago, aí você cura a gastrite e tal. Mas o resto da vida, será que não tem nada que eu possa fazer para diminuir esse refluxo todo, essa gastrite toda, essa esofagite que eu tenho? Será que não tem nada realmente? Eu nasci assim de verdade? Ou eu fui adquirindo isso ao longo da vida? Então, você tentar buscar a causa é muito importante. E usa o remédio na justa medida, para remediar e tratar uma coisa ali, mas buscando sempre entender o que está acontecendo com você. Cada um é um. É isso que eu penso. Mas Maravilha, Claudinha! Me deixa te chamar de Claudinha, não é? Maravilha, maravilha, porque você deu uma aula mesmo, como disseram aí os ouvintes e telespectadores, né? Uma aula interessantíssima. Então, a gente vai encerrar por aqui, e aí eu vou ver uma forma de colocar você sempre em sintonia com a gente. Vamos. Tá bom? Muito obrigada. Tá? Hein? Um prazer enorme, gente, estar com vocês, tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.